Olá, eu sou Lud, eu sou nerd, mas sou mais pai do que nerd. Bora trocar uma ideia sobre como a indústria de entretenimento ultimamente vem usando a figura do pai solteiro ou pai solo. Enquanto isso eu vou jogar Yoshi's Island. Então, o que eu quero falar aqui é que recentemente tem vários filmes, séries e jogos que explora essa figura do pai solteiro, né, do pai solo. O que necessariamente seria essa figura? Né, são histórias onde o herói, quem deveria ser o protagonista daquela história, ou é muito novo, ou por algum motivo ele não ainda tá pronto para ser o herói. Então, o protagonista dessa história, na verdade, ele é um tutor, um mentor, né, temporário ou permanente desse pequeno herói. E você segue a aventura na perspectiva desse pai solteiro. Ele pode ser realmente um pai, ou ele pode ser simplesmente um mentor que está carregando esse herói de um lugar para o outro. Essa pode ser a missão principal da história, ou ela pode ser algo inerente no enredo em si, mas não a missão principal. E de que obras a gente tá falando, né? Estamos falando aí do Mandalorian, com o Grogu, né? O Baby Yoda. Estamos falando do Obi-Wan Kenobi, com a Baby Leia. Estamos falando ali do God of War, né? O próprio Kratos ali, com o filho dele. Estamos falando do The Last of Us, o papel ali do Joel com a Ellie, né? E vários outros. Um que não encaixa totalmente nesse perfil, mas eu vou colocar aqui na conversa porque traz contrapontos interessantes. É o Homem-Aranha no Aranhaverso, o primeiro lá. O primeiro, né, que tem ali, que no caso ali é o papel ali do Peter B. Parker. Ele não é o protagonista da história, o protagonista é o Miles Morales, mas ele carrega esse papel de mentor. E no enredo ali tem muito a ver com paternidade, porque a grande jornada ali do Peter B. Parker é ele despertar a paternidade ali através da história, né? Primeiramente, né, desde quando isso começou? Não sei ao certo, isso tem bastante tempo, tem filmes antigos de comédia até, tem lá A Fada do Dente, né, do The Rock, tem alguma coisa do papai do The Rock. The Rock fez alguns filmes nesse estilo, tá lá. O Adam Sandler fez O Paizão, que não necessariamente cai nessa categoria, mas é sobre essa paternidade, o pai solo, né? E várias outras histórias. Mas recentemente, vários filmes da cultura pop aí, e misturando enredos Star Wars com o pai solo, misturando e videogame, né? Tipo, tendo essa figura de você tá jogando com um herói que ele tem ali um filho, ele tem um mentorado que você tem que se preocupar também e faz parte da aventura. Falando. Mas isso tá com bastante frequência, né? São várias obras ali no mesmo ano, várias obras com diferença de um ano ou outro entre elas, né? Mas isso é algo novo? É algo propriamente novo? Não, eu trouxe aqui o Yoshi's Island, porque em questão de videogame foi o videogame mais velho que eu pensei que tem essa figura que você tá jogando, não com o herói principal da história ali, mas com alguém carregando o herói, né? Tipo, você não tá jogando com o Mario, você tá jogando com o Yoshi, né? Tipo, carregando ali o Yoshis, porque você joga com mais de um Yoshi, né? Você joga com... Mas o nome do jogo é Yoshi's Island, porque é a ilha do Yoshi, vocês entenderam. Mas você não joga com o Mario, né? Você tá carregando o Mario bebê. Então você acaba assumindo essa figura do pai solo ali, sendo o Yoshi o pai solo do Mario, né? Mas também não é novo na questão assim desse formato. Você pensar, ele é uma adaptação de um formato que já existe, né? Muito se fala da jornada do herói, né? O monomito, que é uma estrutura de roteiro, um padrão, né? De roteiro, na verdade, identificado ali com esse nome propriamente dito pelo, acho que Philip Kaiman, alguma coisa assim, que é um roteirista que ele escreveu um livro chamado O Herói das Mil Faces, que é um manual de roteiro, né? Um manual de escrita de roteiro,
que ele aborda esse padrão do monomito, né? Que é um padrão que ele existe... não vai dar, não. É um padrão que existe desde as histórias clássicas, desde os mitos clássicos, né? Desde o teatro clássico, lá da Grécia Antiga, que estabelece ali que as aventuras de herói clássicos, ela tem um certo padrão ali, onde você vai ter o chamado para aventura, né? Que é quando o herói ele descobre a sua missão, tem a recusa, que o herói de cara ele recusa essa missão porque ele não se sente preparado, ele não sente que aquela aventura é pra ele. E ele encontra a figura do mentor, e o mentor ele auxilia o herói na preparação para essa aventura, no treinamento para essa aventura, e assim vai. Essa figura do pai solo, se você for analisar no padrão, ela nada mais é do que esse mesmo monomito, só que você desviando ali a atenção do herói mesmo, do padrão monomito, pro mentor. Né? O mentor assumindo o papel de protagonista. Mas ele segue alguns padrões, ou adapta alguns padrões, né? Por exemplo, a recusa. Geralmente nesse filme de pai solo, o pai solo ali, ele primeiro recusa. Ele, não quero cuidar desse guri, não quero... Essa missão não é pra mim. E aí ele acaba entregando esse guri ali, essa criança, né? Algum ponto, ou pra alguém que não deveria ali ser o tutor dessa criança, né? Às vezes até pro vilão em si, ou então a criança foge e acaba ficando em perigo. E o mentor ali, ele tem que ir lá salvar o herói, e isso acaba sendo um grande ponto de virada ali na história, onde o herói acaba entendendo o mentor acaba entendendo o herói e segue a aventura pro final. E geralmente no final tem o sacrifício do mentor ali, pode ser o sacrifício real mesmo, físico, com a morte dele, ou pode ser simplesmente ele abrir mão de algo que é valioso pra ele, ou até mesmo ele entender algo que tá valendo do seu contraponto e fazer uma decisão ali que seja muito importante. Então você vê que tem esses mesmos padrões ali, nesse padrão da história do pai solteiro, né? Do que você encontra no monomito. Eu que esqueci de falar também, tem o Logan, né? Eu ia até falar que o sacrifício do Logan é a própria morte ali do Logan no final do filme, né? O Logan, ele é esse pai solteiro com a X-23 no filme, né? Então... você vê esses mesmos padrões ali do monomito, desse novo padrão do pai solteiro aí, só que na figura do mentor como protagonista. E muito se dá esse desvio do papel do mentor do herói pro mentor, né, como protagonista, muito porque nessas histórias, geralmente, o herói não tá preparado pra ser um herói. Ou ele é muito novo, ou então ele realmente tá muito cedo ali na jornada dele, e ele precisa se preparar pra ser um herói, e acaba que o mentor acaba tendo que assumir o papel do protagonista nessa história. E se for uma continuação, se tiver uma continuação futura, isso pode acabar acontecendo de haver o legado, né, a passagem de legado. Que é quando o mentor ali, ele passa o bastão pro herói no final dessa história. Isso acontece ali no Homem-Aranha no Aranhaverso, que ali no Homem-Aranha através do Aranhaverso, você vê que o Miles Morales já assume o papel do protagonista total, né? Ele já é o herói completo. E o mentor, ele acaba aparecendo ali mais como até um antagonista ali na história, né? E às vezes isso falha, né? Quando a indústria ela quer continuar seguindo o mesmo formato. Isso aconteceu ali com o Mandalorian, quando decidiram que tinha acabado a jornada do pai solteiro ali no Mandalorian, né? O Djarin lá, o Mando, ele tinha entregue o Grogu pro Luke Skywalker, pro Luke Skywalker subir como mentor do Grogu.
Mas os produtores ali, eles falaram, não, o que vende boneco, o que vende merchandising é o Grogu. Então, no meio de uma temporada de uma outra série, que é a série do Boba Fett, o Din Djarin foi lá buscar de volta o Grogu, né? E aí é quando o modelo falha, né? Mas o certo é haver a passagem de legado. E sendo nesse formato ali também, né, desse padrão, surgem novos padrões. Você vê que esse mentor do pai solteiro, geralmente, ele é um mentor improvável. Ele assume esse papel de mentor, mas ele não deveria assumir o papel de mentor. Ou ele é um personagem quebrado por algum trauma antigo, por algum problema antigo, ou ele é realmente um personagem que ele tem dificuldade de relacionamento. Você vê que o Mandalorian ali, ele é um mercenário, ele pouco se importa com o que tá acontecendo em volta dele, ele tem a religião dele lá, o caminho do Mandalorian, mas ele faz a missão, ele não se importa com o que ele tá pagando, o que ele tá fazendo, né, ou aonde ele tá indo. E quando ele encontra o Grogu, isso muda, né? Ele acaba, primeiro, se afeiçoando ao Grogu, depois ele começa a olhar mais ao seu entorno, né? E se importar com as vilas que ele visita, se importar com as pessoas à sua volta. E o mesmo ali com o Logan, né? O Logan nesse filme, ele tá quebrado. Ele tá traumatizado ali da morte dos outros mutantes, né? E ele não se relaciona com ninguém. Ele, na verdade, tem um relacionamento ali com o professor Xavier, mas porque ele tá cuidando do professor Xavier, mas mesmo assim é um relacionamento ácido, né? Tipo, o Logan ali odeia o Xavier porque meio que o Xavier matou todo mundo, mas ao tempo ele tem respeito por ele porque é o professor Xavier. E ele tá velho, e os dois brigam o tempo todo, enfim. Né? Mesma coisa com o Kratos, ele é o pai ali que tá tentando ser pai, mas ele é violento, ele tenta conter a sua violência, né? O Peter B. Parker ali do Homem-Aranha no Aranhaverso, ele se sente derrotado, destruído, né? Ele perdeu a mulher da vida dele porque justamente ele não queria ser pai, ele tinha medo. E game over. Ó, que da hora, hein? Aí... Então ele não queria ter aquele relacionamento ali de mentor, mas enfim, acaba assumindo, né, durante a história. Então existe também esse padrão que nessa figura do pai solteiro é sempre um herói quebrado, ou um mentor quebrado ali, assumindo o protagonismo como mentor de um herói que não tá preparado, né? E pra mim, como um pai, né, se eu me sinto ofendido ou representado por esses filmes. De certa forma eu me sinto representado, né, porque é uma figura de um pai, né, e que quer que não, apesar de ser um personagem quebrado, algumas coisas que são exploradas nessas histórias são do dia a dia, do lidar ali com seu filho, tudo tal, porque justamente para criar essa relatividade, né, entre o espectador e o personagem ali, eles criam histórias que mimetizam situações da vida real, né? Mas uma coisa que me incomoda somente é esse papel do pai quebrado, do herói quebrado, né? Que eu acho interessante pro enredo, acho interessante pra história, mas não necessariamente toda vez precisava ser isso, né? Tá incomodando um pouco na questão da frequência, o quanto isso tá acontecendo, né? Tipo, tá sendo muito frequente. E por isso, algum momento vai passar a ser chato ali. No caso ali do Mandalorian, ali já deveria ter acabado esse arco ali do pai solteiro ali com o Mandalorian. E isso segurou bastante ali a última temporada, né? Na questão que a gente poderia estar vendo outras histórias ali envolvendo aqueles personagens, mas a gente ficou preso na mesma fórmula que fez sucesso na primeira temporada. Né? Então, acaba que o momento isso vai começar a incomodar.
pela frequência, né? Mas no fim das contas ainda me sinto representado, sim. E por que que funciona, né? Por que que é uma fórmula que funciona? Eu acho que muito porque é uma figura universal, né? É a figura do pai em si, né? Porque quem é criança, ele vai se identificar ali com o pai que ele tem. Ou se ele não tiver um pai, ele vai se identificar com como seria se eu tivesse um pai, né? Quem é o jovem ali, o jovem adulto, que ainda não chegou a ser pai? A mesma coisa, ele vai se lembrar, vai ter uma nostalgia dos seus tempos com seu pai, se ele teve um pai. Se ele não teve um pai, ele vai lembrar, tipo, não vai lembrar, né? Ele vai pensar como teria sido se ele tivesse um pai. Os pais em si, eles se identificam, olha, eu passei por isso, eu passei por algo similar, é assim mesmo, né? As mulheres, elas olham pra situação, problema ali que acontece, às vezes o pai solteiro não sabendo lidar, e a mãe, como é treinada pra ser mãe desde criança, nessa sociedade onde a gente vive, né? Ela acaba achando risível o fato de, olha só a situação, isso acontece e ele não sabe lidar, entendeu? E no fim das contas, quando acaba a jornada ali, quando ele acaba aceitando o papel de pai, né, depois ela vai ter uma certa admiração pra essa figura do pai, né? Então acaba que é uma figura universal, ela vai funcionar pra todo mundo. Todo mundo vai enxergar alguma coisa interessante nessa figura, por isso ela funciona, né? Também esqueci de falar alguns ali, por exemplo, meu malvado favorito é sobre isso, né? O Gru ali assumindo a figura de pai primeiro com outros objetivos, né? Depois ele realmente despertando a paternidade nele, ele assumindo as crianças definitivamente, né? Então, esqueci de mencionar essa obra também. Mas algum momento, se continuar nessa cadência, vai se tornar chato, né? Então esperamos que... Mas a indústria é assim, né? Ela explora algo que ela descobriu que dá dinheiro, até o público cansar e eles resolverem procurar outra coisa pra fazer, né? É sobre isso, eu queria só comentar, né, sobre esse tema, porque é algo que realmente vem acontecendo bastante e eu acho que tem a ver ali com nerdice também com paternidade. E eu vejo muito o Azaghal falar sobre isso, né? Ele identificou esse padrão da indústria aí muito antes de outros influenciadores e produtores de conteúdo, né? Mas eu queria colocar minha opinião aí nessa conversa e fazer uma pequena análise, né? Tipo, do que eu acho, da onde que veio esse padrão e como ele é formado ali, a relação que eu vejo entre a figura do pai solteiro ali e a figura a jornada do herói, né? O monomito. Deixe seu comentário aí, acho que vocês acharam interessante dessa conversa, se vocês tiverem seus pontos. Estão cansados? Já cansaram já da figura do pai solteiro no cinema, no videogame? Leva essa conversa aí pra pais solteiros ou não solteiros, ou até mesmo pra não pais. E vamos ver até onde essa conversa vai. Obrigado aí. Até a próxima.